A geometria plana não é nada mais nada menos do que a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem volume. E estuda o comportamento de estruturas no plano a partir de conceitos básicos e primitivos, como ponto, reta e plano. A geometria plana também é chamada de geometria euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides de Alexandria, considerado o pai da geometria. Uma curiosidade interessante é que a palavra geometria é a união das palavras geo e metria, que juntas significam medidas de terra no grego antigo. Mas afinal, de onde que surgiu a geometria? A geometria, assim como toda a ciência, foi desenvolvida a partir da necessidade humana. Os registros primordiais da geometria podem ser atribuídos a povos primitivos que descobriam triângulos no antigo Vale do Indo e em antiga Babilônia, em torno de 3000 a.C. A geometria primitiva era uma coleção de princípios descobertos em matéria de comprimentos, ângulos, áreas e volumes, que foram desenvolvidos para satisfazer alguma necessidade prática na construção, astronomia e vários outros ofícios. Essa geometria se desenvolveu em vários povos, entre eles podemos citar o Egito e a Grécia. Geometria egípcia. O desenvolvimento matemático no Egito era estimulado por problemas cotidianos. Então, muitos processos geométricos envolviam o cálculo de volume de grãos, que era necessário para o comércio e a agricultura, o cálculo da inclinação da face lateral, do volume do tronco da pirâmide e o cálculo das áreas das terras para a divisão de território. Algumas investigações recentes indicam que os egípcios sabiam que a área de um triângulo qualquer é o semiproduto da base pela altura. E ainda relacionado ao conceito de triângulo, eles utilizavam o triângulo 3, 4, 5 para construir ângulos retos. Apesar de conhecermos tal triângulo popularmente pelo triângulo pitagórico, os egípcios já conheciam a técnica muito antes de Pitágoras nascer. Dentre todas as descobertas geométricas do Egito, a mais importante e surpreendente foi encontrada no papiro Moscou, que mostra um exemplo do correto da fórmula do volume do tronco da pirâmide de base quadrada. No tópico sobre o papiro Moscou está a tradução do exemplo da fórmula do volume do tronco da pirâmide de base quadrada, evidenciando a linguagem procedimental da resolução dos problemas egípcios, entre outros registros importantíssimos. Geometria grega. A geometria grega pode se dividir em dois períodos, a geometria grega clássica e a geometria helênica. Geometria grega clássica. Para os antigos matemáticos gregos, a geometria era a joia da coroa de suas ciências, atingindo uma completa e perfeita metodologia em que nenhum outro ramo do seu conhecimento eles tinham alcançado. Eles ampliaram um leque da geometria para muitos novos tipos de números, curvas, superfícies e sólidos. Da Grécia clássica, podemos destacar dois matemáticos cruciais para o desenvolvimento da geometria. São eles Tales e Pitágoras. Tales de Mileto foi o primeiro a quem é atribuída a dedução na matemática. As 5 proposições geométricas para as quais ele escreveu demonstrações dedutivas. Embora suas demonstrações não tenham sobrevivido, ele também foi responsável por desenvolver o Teorema de Tales, o qual usamos até os dias atuais. Pitágoras. Pitágoras estava na Itália quando ela foi colonizada pelos gregos. Devido a isso, ele pode ter sido um dos alunos de Tales e viajou pela Babilônia e Egito junto com Tales. O teorema que leva seu nome pode não ter sido sua descoberta, mas ele foi provavelmente um dos primeiros a dar uma prova dedutiva dele. Geometria helênica. Euclides de Alexandria, no período helênico, descreveu um tratado em 13 livros intitulado Os Elementos da Geometria, nos quais ele apresentou a geometria de uma forma axiomática ideal, que veio a ser conhecido a geometria euclidiana. O tratado não é um compêndio de tudo o que os matemáticos helênicos sabiam na época sobre a geometria. Euclides mesmo escreveu 8 livros mais avançados sobre a geometria posteriormente. Sabemos de outras referências que Euclides não foi o autor do primeiro livro da geometria elementar, mas foi muito superior que outros que caíram em desuso e foram perdidos. Como já vimos antes, ele foi responsável por revolucionar a geometria e por isso ficou conhecido como o pai da geometria. Por fim, qual que é a importância da geometria? A geometria está presente no nosso dia a dia mais do que imaginamos, por isso é o nosso dever nos aprofundar nessa área do saber. O conhecimento básico da geometria é fundamental para os indivíduos interagirem em seu meio. Ele é essencial para a resolução de problemas simples do cotidiano, é uma ferramenta muito importante para a descrição e inter-relação do homem com o espaço em que vive, já que pode ser considerada como a parte da matemática mais intuitiva, concreta e ligada com a realidade.
Ela estimula a criatividade, está presente na área profissional de muitas pessoas, é encontrada nas artes visuais, na arquitetura, engenharia, entre outras diversas áreas. E assim eu encerro a apresentação.